E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um Deep Dive. E lá vamos nós de novo. Hoje a gente vai mergulhar num tema que, confesso, me deixa curioso. Que tema? Conta aí. Dicas de conquista. Mas calma, tem um twist. Um twist. Adoro surpresas. É para homens, com uma pitada de estoicismo. Estoicismo. Que mistura inusitada. Pois é, preparado para essa. Preparadíssima. Já tô até imaginando os conselhos do tipo: controle suas emoções, jovem gafanhoto. É por aí mesmo. A ideia central é encarar a paquera com uma pegada estoica. Tipo, seja forte e impassível, não demonstre suas intenções. Isso, focar no autocontrole e na força interior. Em vez daquela caçada tradicional, né? Interessante. Isso aqui é mais legal. O autor se baseia em figuras como Marco Aurélio, Sêneca Ah, os clássicos. e Epicteto. Ele pega as filosofias deles e aplica ao universo da atração. Tipo, pegue os ensinamentos desses caras e use pra conquistar aquela gata. É tipo isso. Me chama a atenção a parte de não estar sempre disponível. Salmon, sério. Mas liga isso à ideia estoica de valorizar seu tempo e propósito. Entendi. Não é sobre fazer joguinhos, mas sim sobre se valorizar. Faz sentido. E aí ele solta uma bomba. Psicologicamente, as mulheres se sentem mais atraídas por aquilo que precisam conquistar. Puxa, que polêmica. Mas, pensando bem, tem um fundo de verdade. Né? Tipo, se valorizar para ser mais interessante. De se conectar com a pessoa certa que te valoriza também. E tem outro ponto. O material dá um super destaque pro autoaperfeiçoamento e viver uma vida plena. Tipo, seja interessante por você mesmo. Exatamente. Independente de estar num relacionamento. Gostei disso. A ideia é se tornar a melhor versão de si mesmo, não pra alguém, mas pra você. E isso por si só já é super atraente. Com certeza. E sabe o que combina com essa busca por desenvolvimento pessoal? O quê? Cultivar o mistério. Explica melhor. O autor defende que os homens evitem se expor demais. Tipo, não ficar falando da vida inteira no primeiro encontro. Isso. E manter um ar de enigma, sabe? Um mistério. É como se fosse um livro fechado, que revela só um pouquinho para despertar o interesse. Exatamente. E tem um motivo psicológico para isso. Qual? Os humanos são naturalmente atraídos por desvendar enigmas. É aquela coisa de aguçar a curiosidade, né? Isso. Um toque de mistério mantém a outra pessoa querendo saber mais. Faz sentido. Em vez de ficar se expondo o tempo todo nas redes sociais. Ou tentando provar o quão incrível você é. O autor incentiva a cultivar uma confiança silenciosa. É sobre agir com calma e inteligência sem precisar de holofotes. E isso se encaixa com a ideia estoica de compostura, né? Perfeitamente. É. É sobre agir com deliberação em vez de reagir impulsivamente. Tipo Marco Aurélio liderando em tempos de caos. Exatamente. Ele não precisava ficar se gabando. A atitude dele já falava por si só. E aí, prepare-se, porque a próxima dica é a mais ousada de todas. Lá vem bomba. O autor sugere viver como se a mulher nem existisse. Uau! Essa eu não esperava. Parece radical, mas calma, vamos analisar com cuidado. A ideia não é ser insensível, né? Não. Mas colocar seu propósito e crescimento em primeiro lugar. Faz sentido. Ter uma missão na vida é algo que te mova. Exatamente. Isso nos leva de volta à autossuficiência estoica. Tipo o Epicteto, que saiu da escravidão, que se tornou um grande filósofo. Ele não deixou as circunstâncias definirem quem ele era. É impressionante. Ele se concentrou no que podia controlar seus próprios pensamentos e ações. É como ter o controle da própria vida, né? Exatamente. De certa forma, essa abordagem pode até tornar um homem mais atraente. Sério. Mas por quê? Porque demonstra independência e segurança. Mostra que você não é dependente de ninguém para ser feliz. Exatamente. E o autor continua valorizando os relacionamentos, mas incentiva os homens a construírem uma vida plena que não gire só em torno de uma parceira. Tipo, se você tá bem consigo mesmo, isso te torna mais interessante. Isso aí. Caramba, essa primeira parte já me fez repensar várias coisas. Pois é, muita coisa para digerir, né? Sabe, fiquei pensando nesse lance de estoicismo. Realmente é um tema bem diferente. Parece que vai além da conquista, né? É verdade. Parece um guia de autoajuda disfarçado. Totalmente. E essa busca por autoaperfeiçoamento Que a gente tava falando, né? se liga com a ideia de viver uma vida com propósito. Lembra daquela dica? De agir como se ela nem existisse. Não por despeito. É por dedicação aos seus próprios objetivos. Exatamente. É Certo. como ter uma missão. Algo que te move faz sua vida ter sentido. Com ou sem relacionamento e esse tipo de segurança. Interessante. Pode ser muito atraente, sabia? Acho que faz sentido. Quando você tem paixão, brilho nos olhos. Isso transparece. As pessoas sentem essa energia. É tipo, ame a si mesmo e o amor vai te encontrar, mas com uma pegada estoica. Isso aí, disciplina.
Não é ser egocêntrico. Mas tem uma base sólida. O autor fala que quando você tá firme nos seus valores, Entendi. menos propenso a buscar validação de fora. Inclusive de parceiros, né? Isso te torna mais atraente. Você não age com carência. Desespero. Você tá em paz com quem você é. E com o que você tá fazendo no mundo? Ser uma pessoa completa, inteira. Isso, Pode ser magnético, né? totalmente. E aí o que o nosso ouvinte pode fazer? Se ele gostou dessa abordagem. Para começar, ele pode identificar seus valores e paixões. Descobriu o que te move? Faz você querer pular da cama animado. Todo dia. Uma vez que ele sabe o que quer, pode estruturar a vida em torno disso. Fazer escolhas conscientes, né? Isso. E aí voltamos para a dica de não estar sempre disponível. Ah, tá. Não é se fazer de difícil. É valorizar seu tempo. Seus compromissos. Se você está sempre à disposição, Passa a mensagem de que seu tempo não é importante. que você não tem nada melhor para fazer. O que pode ser desinteressante. Porque sugere falta de amor próprio. De rumo na vida? Exatamente. E aí o autor incentiva a cultivar um ar de mistério. Manter um certo enigma, né? É como uma dança. Uma dança. Entre abertura e reserva. Você revela um pouco. Mas guarda o suficiente. Para manter a curiosidade. E isso se conecta com a confiança silenciosa. Deixar suas ações falarem mais alto. Ter uma autoconfiança serena. Que não precisa de validação, de atenção. É estar confortável. Consigo mesmo. Sabendo o seu valor. Sem precisar ficar se gabando. Em vez de tentar impressionar. Com gestos grandiosos. Declarações exageradas. O autor sugere focar na força interior. Deixar que ela irradie. Naturalmente. Que essa confiança. Quando é muito atraente. Porque sugere profundidade, autoconhecimento. Falta no mundo de hoje, né? Deparulento. Cheio de autopromoção. É como oásis no deserto. Sabe o que é fascinante? O quê? Esses princípios estoicos de séculos atrás Bem antigos. ainda são relevantes hoje. É mesmo. A natureza humana não mudou tanto assim. Ainda buscamos conexão. Queremos nos sentir valorizados. Mas talvez o caminho seja diferente. Do que nos ensinaram, né? Em vez de buscar aprovação, De fora. devemos buscar paz interior. Força. E quem sabe, essa transformação interna. Seja a chave para o relacionamento. Que realmente queremos. E chegamos a um ponto crucial. Oh. Ele desafia a ideia de que o valor do homem... Está ligado aos seus sucessos amorosos. Exatamente. Tipo, conquistar a mulher. Para provar sua masculinidade. Validar sua existência. Essa fonte inverte tudo. Inverte? Como assim? A verdadeira força. Define fora das buscas românticas. Reconhecer que seu valor não depende de ter uma parceira. Pode ser radical para muitos. Principalmente numa cultura Que valoriza o homem que conquista. atrai mulheres. O autor até diz. Que os homens deveriam viver como se ela nem existisse. Nossa, que forte. Mas calma. Não é para ser frio. Que esninhoso. É sobre mudar o foco. Para dentro. Priorizar o crescimento. O propósito. Acima da busca por uma parceira Reconhecer seu valor inerente. que existe independente de qualquer relacionamento. E sabe o que é irônico? O quê? Essa autoconfiança pode te tornar mais atraente. É mesmo. Porque mostra que você não precisa de ninguém para te validar. Você está confortável com você mesmo. E isso é incrível. É sobre ser autossuficiente. Tipo o Epicteto. De novo ele. Ele não deixou que as circunstâncias. O definissem. Ele focou no que podia controlar. Pensamentos, ações. E essa fonte encoraja isso. Assumir o controle da sua vida Definir seu caminho e não depender de uma parceira. para ser feliz. É. E aí voltamos à ideia, Da vida com propósito. quando você tem algo que te impulsiona, Isso dá sentido. Você irradia isso. dá um motivo para viver. E essa paixão. Pode ser contagiante. Atrair as pessoas. Elas querem fazer parte de algo maior. Essa fonte está dizendo. Que a melhor maneira de atrair alguém é estar engajado na sua própria vida. Buscando suas paixões. Seus objetivos. Se tornar a melhor versão de si mesmo. Não para os outros. Para você. E ao fazer isso, As pessoas certas. são atraídas. Que mensagem poderosa. Desafia tudo que sabemos sobre Masculinidade. conquista. Sobre encontrar força na vulnerabilidade. Na autoaceitação. Viver uma vida autêntica. E é isso que nos torna. Atraentes. Para nós mesmos. E para os outros. E essa ideia de construir o próprio império me faz pensar em algo que a gente não aprofundou muito. O que seria? A importância da ação. Não é só ter a vida ideal na cabeça, né? Verdade. O estoicismo valoriza muito a ação. Consciente, deliberada. Não é só pensar, é fazer. Tipo, não adianta só ficar pensando em como ser mais atraente. Tem que se mexer. É isso? E como a gente coloca isso em prática? De várias maneiras.
buscar novos conhecimentos, aprimorar habilidades. Fazer coisas que a gente gosta que conectam com nossos valores. Exatamente. Mostrar pelas ações quem a gente é, o que a gente valoriza. E não só falar. Ações falam mais alto que palavras. Principalmente na conquista. Se você está engajado em viver uma vida, Uma vida com significado. isso atrai quem pensa parecido. Que legal. E nesse processo todo, De construir o próprio império. correr atrás dos sonhos Quem sabe a gente encontra alguém que que se identifica com a gente. quer fazer parte da jornada. Em vez de pensar na conquista como um jogo, De estratégias. Manipulação. a gente foca em ser a melhor versão. De nós mesmos. E deixa a vida Conectar a gente com quem? com quem vibra na mesma frequência. Gostei. Acho que esse é um bom aprendizado. Desse mergulho no estoicismo, será que serve para qualquer tipo de relacionamento? Amizades, relacionamentos que já existem. Se você acha. Acredito que sim. Autoconhecimento, foco no que podemos controlar. Ação, propósito. Ferramentas importantes para qualquer relação. Se a gente está bem com a gente mesmo. Em paz com as nossas escolhas. Agindo de acordo com o que a gente acredita. Isso impacta tudo, né? Positivamente, A gente irradia uma energia mas positiva. autêntica. E atrai quem? Tá em sintonia. Nossa, essa conversa me abriu a cabeça. Que bom. Um jeito totalmente novo de pensar sobre relacionamentos. Fico feliz. E o mais legal é que, Ok. independente das dicas, o estoicismo nos faz pensar sobre quem a gente é. O que a gente quer pra vida? É um convite a viver. De forma mais consciente. Intencional. Buscando. Autodomínio. Sabedoria. Em todas as áreas da vida. Inclusive. Nos relacionamentos. E assim terminamos mais um Deep Dive. Com a cabeça cheia de ideias. Uma nova perspectiva sobre a conquista. E você, o que achou? Conta pra gente nas redes sociais. Queremos saber a sua opinião sobre essa mistura de estoicismo e... Dicas de conquista. Ou será que essa fórmula milenar? Funciona na paquera moderna. Por hoje é só. Esperamos que tenham gostado dessa. Viagem filosófica. Levem essas reflexões para a vida Até a próxima. e continuem mergulhando a fundo.